E nós estamos aqui, vamos meditar na palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali no livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Eu quero que você deixe aberto aí, onde nós vamos ler. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui na versão da NVT, nova versão transformadora, que vai estar aqui atrás, bom? E você pode acompanhar, ok? Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em frente lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós te amamos. Amamos a tua presença, amamos a tua palavra, amamos a igreja do Senhor. Queremos nesse lugar, nessa manhã, Senhor, ouvir tua voz, porque são as tuas palavras que são espírito e vida, são as tuas palavras que nos transformam, que nos lavam e mudam a nossa vida, gerando em nós verdadeira vida. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, nós clamamos no nome de Jesus, amém. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor vai falar com você nessa manhã. Aleluia. Nós temos vindo numa série de mensagens falando a respeito de poder. Quantos têm sido abençoados? Aleluia. Nós falamos na primeira semana sobre o poder da língua. E aí, você está controlando mais a sua língua? Ou quando você fica nervoso, você... e já foi? Não. A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão na língua. Por isso a gente tem que pensar duas vezes antes do que vai falar. Depois nós falamos sobre o poder da pressão. Quantos já passaram por pressão aqui? Sangue do Cordeiro. Eita, pressão emocional, pressão no casamento, pressão financeira. Jesus amado. De todos os lados somos pressionados. A gente vem para o lado de cá e a conta de água. A gente vem para o lado de cá e a conta de luz. Meu Deus do céu, socorro. Ainda mais agora no inverno, a conta de luz aumenta. Sangue do Cordeiro. Somos pressionados. Mas é na pressão que a nossa fé é provada e é genuína. É na pressão que nós amadurecemos, porque cristão que não passa por pressão é cristão menino, infantil. Por isso nós precisamos passar por pressão, amém? Falamos também sobre o poder da gratidão. Você expressou gratidão pela vida de alguém nesses dias? Quer seja às vezes com uma palavra, quer seja às vezes com uma prenda, não importa. Expressar gratidão por aqueles que de alguma forma abençoaram a nossa vida. Falamos na semana passada sobre o poder do perdão. E cantamos aquela música. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Vimos o valor e a importância do perdão, de não apenas pedirmos perdão quando erramos, mas também de perdoarmos aqueles que erram conosco. Porque nós fomos perdoados por uma dívida impagável, de bilhões de euros. Por isso nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem à nossa volta. Amém? E hoje nós vamos falar
sobre o poder da unidade. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos ser unidos. E nós lemos aqui em Gênesis capítulo 11, um dos muitos exemplos da palavra de Deus que mostra o poder da unidade. Porque aqui nós estamos vendo aqui um povo que se uniu para fazer algo. Algo que era contrário à vontade de Deus. E a gente já vai ver isso. Mas ainda assim o próprio Deus olhou e falou: rapaz, esses camaradas estão unidos. Se continuar assim, nada vai impedi-los. Porque há um poder na unidade, em estar juntos. Eu queria que a gente visse aqui, baseado em Gênesis capítulo 11, algumas lições que nós tiramos aqui. Porque nós como igreja, corpo de Cristo, igreja de Cristo, não apenas nós aqui da IBAB do Porto, mas a igreja cristã, né? Temos outras igrejas aqui à volta que são amigos. Nós como igreja precisamos ser unidos. E aqui nesse texto nós tiramos alguns princípios. E a primeira coisa que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 11, o primeiro princípio que a gente tira é que todos falavam a mesma língua. A pessoa, a gente não sabe qual é essa língua, também não é a questão. Porque a gente sabe que hoje nós falamos o português, que é uma língua latina, que tem outras línguas que vieram ali, tudo do latim, e sabe lá de onde veio o latim? No final das contas, nasceram as línguas aqui. Mas antes disso, todos falavam a mesma língua, todos se comunicavam. Primeira coisa que nós precisamos entender essa questão da unidade, é falarmos a mesma língua, a mesma linguagem. Nós temos a mesma forma de falar, não falar igual, no sentido de, eu falo assim, eu vou falar assim também. Não. É que falamos a mesma coisa. Nós temos algo que nos une. A Bíblia fala que nós somos uma comunidade cristã. Por que é comunidade? Comum, unidade. Algo em comum nos une. O que nos une? Estamos aqui hoje. Será que é o nosso pastelzinho de nata? Não, também, Pedro. É Jesus, irmão. Essa é a nossa comunidade, o que nos faz unir. Falamos a mesma língua. Nós estamos aqui falando de Jesus, o Filho de Deus. Nós precisamos estar unidos, falamos a mesma coisa. É fundamental para que haja unidade. Falamos a mesma linguagem. Não adianta para a pessoa chegar aqui e querer falar de outra coisa. Nós estamos aqui numa linguagem da palavra de Deus. Nós estamos aqui a falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos aqui nesse texto, é que ali no versículo 2, olha que interessante. Ele diz assim: ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, e ali se estabeleceram. Se você for estudar um pouquinho sobre isso, esse lugar era uma planície muito bonita e muito fértil. Então, de repente, imagina um povo chegando numa planície, um lugar bem plano assim, onde era muito rico, um lugar onde, sabe, muita vegetação, uma terra rica, que eles pensaram: o quê? Vamos se estabelecer aqui, ficar aqui quietinho. Eles se uniram, mas se uniram num lugar de comodidade. E por que eu falo que se uniram num lugar de comodidade? Porque Deus tinha falado para fazer uma coisa que era o contrário. Lá em Gênesis capítulo 9, verso 1, o Senhor ele tinha dito, depois do dilúvio: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus manda, se espalha pela terra. E o pessoal aqui, vamos ficar aqui juntinho. Eles se uniram, mas para fazer algo contrário à palavra de Deus. Sabe o que significa, irmão? Nem toda unidade agrada a Deus. Eles estavam unidos, sim, todos falando a mesma língua, e é importante. Mas se for para fazer algo que seja contrário à vontade de Deus, irmão, aí é um problema. Sabe que nós viemos de uma cultura que algumas pessoas acham que é mais espiritual você subir ao monte para orar. Rapaz, eu subi um monte para orar, e parece que quando você sobe um monte, não tem nada de errado subir um monte, eu também já subi. Mas na nossa cabeça, quando eu subo um monte, rapaz, eu vou subir à noite de madrugada, porque eu fico no alto, estou mais perto de Deus, de madrugada a maioria está dormindo, a fila é mais curta. Mas sabe o que é interessante? Teve alguns na Bíblia que subiram o monte, mas porque Deus mandou. E teve outros que Jesus falou: quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. A questão não é o lugar. A questão é você estar onde Deus falou para você estar. Não importa se é em cima do monte, se é no quarto, com a porta fechada. E esse pessoal, eles estavam se unindo para fazer algo, estavam todos unidos, mas para fazer algo contrário à vontade de Deus. E no lugar de zona de conforto, o quê?
Aqui, ó, tá tranquilo, burrinho na sombra, aqui, ó, não vai faltar água, não vai ficar... Ficaram na zona de conforto. Mas Deus não tinha falado para eles fazerem isso, era para se espalhar. Terceira coisa que nós vemos aqui, no versículo 3, olha só o que eles fizeram. Começaram a dizer uns aos outros: vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Assim, usaram tijolos em vez de pedras e piche em vez de argamassa. Nesse lugar, se você for estudar, sabe que tem solos que tem pedra, rochosos, né? Naquela época, usava-se muita pedra para fazer construções. Esse lugar não tinha. Então, por não ter, eles desenvolveram a tecnologia, olha que chique, de construir tijolos. Mano, estou falando isso aqui praticamente logo depois do dilúvio, uma coisa assim. E eles foram muito organizados, porque aonde há unidade, tem organização. Eles eram organizados, eles tiveram planejamento, eles tiveram cooperação. Provavelmente devia ter algum lá, você junta ali o barro dali, você liga o forno ali. Eles deviam estar bem organizados para poder fazer algo e poder construir algo, porque é impossível construir algo sem ter unidade. Eles eram organizados, sim ou não? E nós precisamos ser organizados também. Ser organizado faz parte. A igreja, ela não é uma organização, é também, né, diante do Estado. Ela é um organismo vivo. Ela é um organismo, ela é um corpo de Cristo. Mas ainda assim ela precisa de organização. Um dos exemplos que o Senhor Jesus fala sobre a igreja é a videira. Aqui em Portugal a gente vê muita vinha, né? Muita videira. E a videira é uma planta que ela é uma trepadeira. Sim ou não? Quando já viram aí? E a videira, para ela poder dar fruto, ela precisa trepar em algum lugar. Quer seja uma outra árvore, ou quer seja alguma estrutura, que a maioria cria uma estrutura artificial, para que ela possa trepar, para que aí sim ela possa dar mais fruto. Sim ou não? Assim é a igreja, irmão. Nós somos um organismo vivo, assim como a videira. Mas nós precisamos de uma estrutura de organização, que nos auxilia a frutificar muito mais. Por isso a gente precisa ser organizado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é uma pessoa organizada? Ou você é como aquele cantor que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Unidade tem organização também, é preciso estar organizado. Porque a falta de organização pode nos impedir, né, de viver essa unidade e esse crescimento. Quarta coisa que a gente vê aqui, e aí começa a pegar um pouco nesse texto, é o perigo da motivação. Porque esse povo, ele estava unidos, e Deus olhou e falou: rapaz, esse pessoal está unido, falam a mesma língua, todos estão com o mesmo objetivo, o mesmo foco. Se continuar assim, ninguém vai mais impedir eles. Mas o problema ali estava na motivação do coração deles. Olha só o versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Mas naquela época, né, o conhecimento referente ao céu, eles nunca iam chegar, né? Até assim, olha só a motivação: ficaremos famosos. Desde aquela época o homem já queria se achar a última bolacha do pacote. E não seremos espalhados pelo mundo. Isso é, eles queriam exaltar o nome deles e queriam fazer o contrário à vontade de Deus. Deus mandou espalhar e eles queriam se juntar. E Deus olhou e falou: vocês foram até unidos, mas a motivação está errada. Nós vemos aqui que quando o Senhor, ele vê na vida do homem, quando ele está querendo edificar algo, que seja para engrandecer o nome dele, o Senhor intervém. Infelizmente, existem muitas pessoas que elas estão preocupadas não em exaltar o nome de Jesus. Estão preocupadas em exaltar o nome próprio. Estão preocupadas em exaltar o nome de um ministério, de uma denominação. É muito comum hoje você ver frases muito bonitas, que estão baseadas na Bíblia, e o infeliz bota o nome dele. O infeliz bota o nome verdadeiro nisso aí. Jesus falou: e a pessoa põe lá o nome dela e a fotinho dela assim. Isso é o que, irmão? Não precisa disso. Quer falar algo? Fala aquilo que Jesus falou. Exalta o nome dele. O nome dele precisa ser levado para frente. O nome dele é o nome que salva. Nós temos que tomar muito cuidado com motivações que queiram engrandecer homens,
que queiram dizer, não, aquele ali é como se fosse Deus no céu e aquele homem na terra. Eu falo, não, irmão, não são nomes que tem que ficarem famosos, é Jesus. É Jesus. E ainda assim que tem pessoas que ficam famosas aí, sim ou não? Ainda que a pessoa fica famosa, quando as pessoas olharem para o famoso, ele vai dizer assim, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Aí sim. Recentemente aconteceu algo nos Estados Unidos, não sei quantos viram essa matéria. Um cantor americano, cristão, da igreja Elevation, né? Como é que é o nome dele? O cabeludo. Ixi, tem muito cabeludo lá. É o cabeludo Country. Brandon Lake, obrigado. Meu filho que acompanha esses caras aí. Isso, Brandon Lake. Ele foi convidado para receber uma premiação num lugar assim onde só tinha gente milionária. Inclusive, o camarada do Facebook estava lá. E deram a palavra para ele, cristão. Depois você pode procurar essa matéria aí. E ele deu uma palavra. Sabe o que é você estar num lugar de festa, de premiação, e você dá uma palavra e todo mundo ficar calado? A palavra foi o seguinte: vocês acham que todo esse dinheiro que vocês ganharam é para vocês? Esse dinheiro é para você ajudar aqueles que precisam. Deus deu uma responsabilidade na mão de vocês. Ixi, os ricos ficaram tudo calados. Porque em ambientes como esse, é você poder exaltar o nome de Jesus. E não chegar lá e falar, obrigado, obrigado. Não. É por Ele que estamos aqui. É o nome dEle que precisa ser exaltado. Tem outro cantor americano que meu filho também gosta, que é o Forrest Frank. Ele canta umas músicas que a maioria dos velhinhos não vai gostar. Que é os hip hop e tal. Mas ele ganhou um prêmio de artista do ano. Sabe o que ele fez, irmão? Eu não vou não. Eu não tenho nada que receber prêmio, porque eu só estou aqui por causa dele. Ele é que tem que receber o prêmio. Jesus. Meu irmão, isso fala de exaltar o nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Mas infelizmente o ser humano tem a tendência de querer exaltar o próprio nome. Tem a tendência de querer, vou ficar famoso. Tem gente que vive correndo atrás de fama, irmão. Gente que vive correndo atrás de fama. Dinheiro, ficar rico. Tem um tio da Diane que é advogado. E ele tem muito cliente que é muito rico. Ele fala que a pior coisa que tem é rico. Que eles são tão pobres, como diz o Pedro, que só tem dinheiro. E davam tudo para ter paz. Mas não tem porque não tem Jesus. Porque às vezes as pessoas correm atrás de fama, correm atrás de dinheiro, correm atrás de status, de ficar famoso. Mas esquecem de quem vem à vida. É Ele que precisa ser exaltado. Quantos estão entendendo? Aleluia. Quinta coisa que nós vemos aqui, nesse texto, é que Deus sempre ele avalia o propósito da unidade. Por que esse povo está unido? Sabe que nós nos unimos como igreja com um propósito central. É o chamado a grande comissão de Jesus. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Esse é o principal propósito da igreja de Jesus hoje. Ir pelo mundo inteiro e fazer discípulos. Se a gente não estiver vivendo em função disso, nós estamos fora do propósito da vontade de Deus. Esse povo, ele estava unido, sim, mas com um propósito errado. União é certa, desde que o propósito seja o certo. Eu falo isso porque às vezes tem gente, que nem nós temos as células. Tem gente que, quantos gostam de estar com o pessoal da célula? É bom, não é? Eita, a gente come, fala, conta piada, joga PlayStation. Alguns levam umas lavadas no PlayStation aí. Isso é gostoso, sim ou não? Mas se o propósito principal da nossa comunhão não seja edificar o corpo de Cristo, expandir o reino de Deus, se virar só comunhão, irmão, isso aqui não é clube social, irmão. Não é só para estar junto e contar piada, risada, isso aí qualquer mané faz num barzinho. Nós estamos aqui para edificar o reino de Deus. Essa é a nossa unidade. Edificarmos o corpo de Cristo. E quando a gente puxa a orelha do irmão, fala, irmão, você não pode faltar na célula, você não pode faltar no culto. É para quê? Para estarmos em unidade. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que a igreja de Cristo seja fortalecida. E o reino de Deus possa ser espalhado nessa terra. Esse é o nosso propósito. Quantos estão entendendo? Por isso nós precisamos estar unidos. Esse propósito, sim. Sexta coisa que nós vemos nesse texto, e a gente tira como lição para nós, é que só há unidade plena onde há comunicação plena.
Esse povo, eles falavam a mesma língua. Deus veio e confundiu o que, irmão? Comunicação. Se a gente não conseguir se comunicar, irmão, não tem unidade. Aí você manda mensagem no WhatsApp pro irmão, aparece os 2 risquinhos azul e o infeliz não responde. Ô, irmão, a gente precisa se comunicar, irmão, me ajuda aí. Ô Pedro, o Pedro tem dificuldade às vezes no WhatsApp, né, Pedro? Eu entendo. Às vezes, não, quase sempre. Porque não há unidade sem comunicação. Por se algum irmão te mandar uma mensagem, responde ele, vamos estar em comunidade. Vamos se comunicar. Por isso fala para a pessoa, nós precisamos estar unidos. Mas com o propósito certo, aleluia. Estamos aqui para edificar o reino de Deus. E veremos o reino de Deus se espalhando nessa terra. Não apenas aqui no Porto, também lá em Guimarães, lá em Lisboa, lá em Ourém, são os lugares onde a gente tem lá as células, e outras cidades. Vamos ver lá em Angola, né, dona Vitória? Sabe, edificar o reino de Deus lá, plantar mais igrejas lá, precisa de Jesus, nome de Jesus. Amém. Agora, se nós temos que ser unidos, o que quebra a unidade no corpo de Cristo? Eu queria que você abrisse um outro texto, que aí nós vamos trazer aqui para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. 1 Coríntios no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, que se nós precisamos ser unidos, precisamos ter a unidade no propósito certo, e eliminar tudo aquilo que queira atrapalhar e quebrar a unidade. 1 Coríntios no capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, que era uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, olha só o que ele fala a partir do verso 1: irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Eita, que carta motivadora, né? Se fosse um pastor falando isso hoje em alguma igreja, ele ia ser expulso. Então vocês são tudo infantil, irmãos. Verso 2: tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana, e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, e outros diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem plantou ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto, porque eles estavam com divisõezinhas, panelinhas. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí os outros mais espirituais, eu sou de Cristo. Já viu gente assim, eu não presto conta para ninguém, só para Cristo. Toma vergonha, irmão. Primeira coisa que nós vemos aqui que quebra a unidade é a imaturidade. No verso 1 e 2, o apóstolo Paulo ele fala justamente sobre isso. Ele fala, eu não pude dar alimento sólido para vocês são tudo infantil. Vocês estão com brinquinhas tola, coisa de criança. Coisinha de, estou de mal de você. Aquela coisinha de criança. Porque é imaturo, e a imaturidade quebra a unidade. Deixa eu te dizer uma coisa, o maior grau de maturidade cristã é você conviver com pessoas que são diferentes de você. Eu sei que é duro falar isso, mas quando você vive com pessoas que são iguais a você, na verdade você não gosta da pessoa, você gosta de você. E é a coisa mais fácil que tem. Agora, quando você tem pessoas que são diferentes de você, mas creem no mesmo Cristo que você por amor a Cristo, você vai conviver com ela e manter a unidade.
Isso é maturidade. Como estão entendendo? Porque às vezes tem pessoas que o casamento dela é diferente do seu. Eles pensam diferente, fazem. Desde que continue casado, está tudo certo. Porque está alinhado com a palavra de Deus. Agora, se é o homem que faz isso, não, porque lá em casa é só o homem que lava a louça. Ok, não importa. A questão não é essa, a questão é: estamos unidos em Cristo Jesus, independente das diferenças. Segunda coisa que nós vemos aqui que atrapalha a unidade. A primeira é imaturidade. A segunda, sabe o que é, irmão? Inveja. No verso 3, ele fala assim: porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros. Porque aquele irmão, ele chegou depois e agora está lá primeiro, aí fica com coisinha. Isso é inveja, irmão. E quebra a unidade. Tem pessoas que quebram a unidade por inveja de outras pessoas. Terceira razão que leva pessoas a quebrarem a unidade é não seguir o mesmo parecer. O apóstolo Paulo dá orientação ali para a igreja, a partir do verso 10, ele diz assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Ele é o alicerce. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Isso é, irmão, nós não podemos fazer diferente daquilo que os pais da igreja, o Senhor Jesus deixou para os apóstolos, e estabelecemos o padrão bíblico e querer fazer de outra forma. Nós temos que manter o mesmo parecer. Eu falo que se os membros das primeiras igrejas do primeiro século, se alguns ressuscitassem hoje, iam se assustar com algumas igrejas que transformaram a igreja de Jesus num local de prestação de serviço. Venha e você vai ser abençoado. Ou fique a semana inteira fora, faz o que você quiser, mas vem no domingo. Traz sua oferta, ouve a música, escuta uma palavra e até domingo que vem. Isso não é igreja. Quando nós vamos para Atos, você vê Atos, que foi a primeira igreja, nós vemos a forma como eles viviam. Se você for ler lá em Atos capítulo 2, é muitas vezes contraditório como que muitos vivem. Eles viviam unidos. Atos capítulo 2, a partir do 46 ele fala: unidos, tinham tudo em comum, estavam juntos, participavam da mesa, das refeições, ninguém era necessitado porque um ajudava o outro. Isso é igreja. Mas infelizmente, em algumas igrejas, eu já vi muita gente assim: o camarada só vai domingo no culto, e quando vai, chega atrasado, só para não precisar falar com ninguém, e antes de acabar o culto ele já está indo embora, para não precisar falar com ninguém. Deixa eu falar, meu irmão, isso não é igreja não, isso não é estar unido, isso aí só está cumprindo um protocolo religioso, para aliviar a sua consciência, mas isso não é igreja. Igreja é uma vida, onde nós estamos unidos, não apenas hoje aqui, nós tomamos um pequeno almoço juntos, é tão gostoso porque a gente bate um papo, conversa, abraça, fala como é que foi o Natal, a gente tem um momento de convívio, mas mesmo saindo daqui, alguns vão almoçar juntos, outros depois vão passar, quarta-feira a gente está aqui de novo, mas depois nós vamos estar na cela de novo, aí outros ali ainda viajam junto. Isso é ser igreja, é estar unidos. Fala para quem está do seu lado: nós precisamos estar unidos, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, a unidade ela é tão poderosa, que até o diabo sabe disso, e essa é a primeira coisa que o diabo tenta destruir na igreja, é a unidade. Porque lá em Gênesis 11, quando nós lemos que aquele povo estava unido para fazer coisa errada, e o próprio Deus falou: se continuar assim, ninguém vai pedir eles, porque eles estão unidos. Olha o poder que a unidade tem, irmão. Pode fazer coisas extraordinárias, só que o diabo sabe disso. E vou te dizer uma coisa: o diabo não tem medo de igreja grande, o diabo tem medo de igreja unida.
Eu conheço igrejas muito grandes. Já visitei algumas. Você chega lá, irmão, é um monte de gente, que a maioria nem se conhece. Porque ele só se vê de domingo. E vê assim. Não tem relacionamento de igreja. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ser uma igreja verdadeiramente unidas. E posso falar? Ser unido dá mais trabalho. O pastor Steve, ele compartilha que uma vez teve um líder de célula que chegou para ele: pastor, eu vou parar de liderar a célula. Mas por quê? Não, os irmãos da minha célula não param de brigar. Ah, eles não param de brigar? Que bom. Oh, como assim que bom? Porque só briga família. Porque se não fosse família, ficava tudo superficial e ia todo mundo, amém, aleluia, glória a Deus. Só na superficialidade. Quando tem relacionamento, irmão, o negócio começa a ficar estreito. Começa a brigar, começa a ter mais familiaridade. E onde tem familiaridade, aí você descobre que o irmão tem chulé. Aí você vai na casa da irmã, você descobre que a irmã não lava o copo tão bem assim, que o fundo tem uns negócios preto. Aí você fala: que horror. Família, irmão. Aí você vai lá na célula, tem a festa de aniversário, e faz até o bolinho, a hora que o irmão assopra o bolo, baba em cima do bolo todo. Aí você vai lá e pega a fatia e come, aleluia. Mas isso, irmão, deixa eu te falar, é família. Só dá para viver isso em ambiente de família e unidade. E mesmo apesar das diferenças, estamos juntos. Quantos estão entendendo? Eu já tive pessoa, eu já vi, irmão, né? Uma vez eu entrei no carro de um irmão, não foi aqui não, foi no Brasil. Rapaz, o carro, só para deixar claro, o carro do irmão parecia um chiqueiro. Copo, lata de refrigerante, a sujeira, uma poeira. Eu falei: sangue do Cordeiro, Jesus, dá até agonia. Amém, irmão, pelo menos ele é crente, vai para o céu, aleluia. É diferente, cada um dá valor para o que dá. Mas apesar de nós mantemos unidos, não podemos deixar que pequenas coisas quebrem a unidade. Quantos estão entendendo? Agora, John Wesley, ele tem uma frase, que é até conhecida como uma frase dos puritanos, que ele diz o seguinte: no essencial, unidade. Aquilo que é essencial, fundamental, é unidade. Na igreja, o que é fundamental, irmão? É Cristo Jesus, o Filho de Deus. A trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é essencial, irmão, não dá para crer diferente. Mas tem coisas que não são essenciais. E John Wesley fala: no que é essencial, unidade. No não essencial, liberdade, irmão. Ah, porque eu acho que mulher só tem que usar saia. Então usa você saia, irmão, mas deixa eu quieto aqui com a calça. Oxi. Ah, porque eu acho que não deveria comer carne de porco. Então não come, irmão. Mas deixa eu comer aqui o meu baconzinho, aleluia. Isso fala o quê? Isso não é essencial, irmão. No que não é essencial, tolerância. Quantos estão entendendo? O que não podemos é deixar pequenas coisas quebrar a unidade. E a frase ele diz: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, o amor. Tudo o amor para manter a unidade. Eu quero encerrar com um texto, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 17, porque, irmão, a unidade do corpo de Cristo, da igreja, é tão importante, que Jesus, na sua oração chamada de a oração sacerdotal, ele pediu isso várias vezes para o Pai. Abra ali em João capítulo 17, eu te encorajo depois você ler o capítulo inteiro em casa. Não vai ler agora não, irmão. Isso, deixa para ler em casa tudo. Mas eu quero ler aqui alguns, porque o capítulo inteiro é uma oração de Jesus. E dentro dessa oração, Jesus por diversas vezes orou ao Pai para que nós fôssemos unidos. Olha só o que diz o versículo 11. Diz assim: agora deixo este mundo. Jesus orando. Eles ficam aqui, os discípulos. Mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome. Agora, protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam como? Unidos, assim como nós estamos. Vai lá para o verso 21, que diz assim: minha oração é que todos eles sejam
Está acompanhando? Todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam como nós somos. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Olha quantas vezes Jesus fala sobre a questão de estarmos unidos e ter unidade. E o Senhor Jesus faz essa declaração aqui no versículo 23, que eles experimentem unidade perfeita. Para quê? Para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Quando a igreja de Jesus é unida, acontecem duas coisas. O mundo passa a crer em Jesus e o mundo experimenta o amor do Pai. Há um tempo atrás, houve um padre no Brasil que ele fez uma declaração assim: as igrejas evangélicas têm um defeito, elas não são unidas. Diferente do catolicismo, porque eles são muito unidos. E ele tem razão. Só que o diabo sabe disso. Ele sabe que se a igreja for unida, o mundo vai crer em Jesus. E o mundo vai experimentar o amor do Pai. Olha a responsabilidade que nós temos de mantermos e preservarmos, de estarmos em unidade. Porque quando nós estamos unidos, o mundo começa a crer em Jesus. O mundo começa a ver Jesus em nós. E o mundo, através de nós, experimenta o amor do Pai. Fala para quem está do seu lado: nós precisamos estar unidos, meu irmão. Mas fala para ele com fé: nós precisamos estar unidos. Por isso, o maior desserviço para o reino de Deus, escute isso, o maior desserviço para o reino de Deus é a quebra da unidade. Pessoas que por pequenas coisas quebram a unidade do corpo de Cristo. E quem olha de fora: então esses crentes, eles não conseguem ficar unidos. Sabe, que o Senhor tenha graça no nosso meio e possa preservar em nós, em nosso meio, a unidade. Que venhamos ser uma igreja unidas em Cristo Jesus. Que apesar das nossas diferenças, aquilo que nos une, aquilo que é essencial, venhamos manter unidos na caminhada, na jornada cristã, e venhamos ser instrumento da edificação da igreja, da expansão do reino de Deus, para que o mundo possa olhar para nós e ver Jesus. Quantos estão entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.